um líder jovem, com muita garra e muitos sonhos. Quando se conhece o Jorginho Soares, cacique da etnia Guarani Kaiowá, essas características logo se destacam. Um dos mais jovens caciques brasileiros, com 28 anos e uma comunidade de 7.000 pessoas no interior do Mato Grosso do Sul, ele se diz responsável por uma grande família. Tão grande em tamanho quanto em desafios, ele nos contou nessa entrevista na TVCH como seu povo pensa, o que busca e o que deseja para o seu futuro. O resultado dessa conversa com o cacique e sua esposa você confere a partir de agora. Bem-vindos ao TVCH novamente, continuando esse trabalho da Voz das Etnias em parceria com o Ecossistema Dáquila. Hoje nós trazemos para essa conversa Jorginho, cacique Jorginho e sua esposa Patrícia. Eles vão falar um pouquinho sobre a realidade deles. Vocês estão escutando aí um barulhão de fundo. Esse barulho porque está chovendo aqui no Recanto de Rábalo, no Mato Grosso do Sul, onde eu estou gravando essa entrevista hoje. Então, teremos um bate-papo abençoado pela chuva, né, Jorginho? Começa explicando para as pessoas que nos acompanham na nossa audiência um pouquinho sobre a sua etnia, sua tribo e o que compõe o seu grupo hoje no Mato Grosso do Sul. Bate-papo, você que está me assistindo, obrigado TV que está acompanhando o meu trabalho. Sou o cacique Jorginho, uma das caciques mais jovens do estado de Mato Grosso do Sul. Eu vim representar a minha comunidade, Guarani Kaiowá. São compostos por 7.000 indígenas, mais de 400 famílias, e fica no estado de Mato Grosso do Sul. Fica em que região mesmo, no Mato Grosso do Sul? Região centro-oeste, do município de Carapó. E vocês estão estabelecidos nessa região há quanto tempo? Então, a gente está há mais de 99 anos na comunidade. 99 anos. Hoje, esse ano, na verdade, vai fazer 100 anos de resistência. Que legal, que legal. Mas começando pelo começo, Jorginho, me conta um pouquinho os principais desafios que vocês vão enfrentando. Quem já assistiu a live, e se não, eu estou deixando o link aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem. O Jorginho estava falando um pouquinho sobre o desafio populacional versus o espaço físico que eles têm, que é um espaço físico muito pequeno, considerando que são 7.000 pessoas hoje. Como é que tem sido essa rotina de vocês, né? Aqui para mim fica algumas questões, né? Tipo, segurança alimentar, como é que vocês fazem para plantar e atender tantas pessoas? Como é que vocês dimensionam os espaços de vocês, né? Para morar, para cuidar do dia a dia de vocês, para estudar? Como é que vocês conseguem se organizar nesse espaço hoje? Então, a gente tem um espaço de 3.000 e pouco hectares, onde há 7.000 indígenas, e há desafio enorme na questão da saúde, na questão da educação, na questão de alimentação também, porque o espaço, pelo que a gente percebe, a gente convive lá é muito pouco. E a alimentação que a gente tira da nossa terra é o que serve de alimento para nós. E a ajuda que a gente tem da outra instituição, do governo, é uma cesta básica por mês, mas isso não alimenta uma família. Onde, assim, pela estimativa, cada família tem 6 ou 7 crianças dentro da sua casa. Vocês têm quantos filhos? A gente não tem filhos ainda? Pretendem ter? Não sei, mais pra frente, né? Uhum. É comum, então, as pessoas terem 6, 7 filhos em cada casa lá? É comum as pessoas terem 6, 7 filhos em cada casa? Mais de 7, às vezes. 11, 12 crianças só em uma casa só. Então a população é jovem lá? A nossa população lá tem... Claro, a gente tem rezador, a gente tem pessoal mais de idade, né? Pessoal mais antigo. E o que nos motiva a trabalhar é a juventude. E as crianças que estão aí passando fome, por isso que a gente veio buscar parceria, mostrar a nossa realidade, né? E para que a gente retorne lá, pelo menos com um resultado, de levar uma resultado positiva, de incentivar o pessoal também a plantar, a sair de um mundo que é tão cruel, que é a miséria. E assim, em forma disso, quando eu falo assim que a gente é cacique, a gente tem uma família grande. Sim, a maior família. Sim,
a juventude, o movimento das mulheres, a gente tem os trabalhadores, a gente tem rezador, a gente tem pessoa também com deficiência dentro da comunidade. Isso a gente enfrenta cada dia. E a gente tem uma saúde básica, onde não dá toda a assistência para a comunidade. Isso porque 7 mil, imagina 7 mil sendo atendida pelos 2 postinhos de saúde. Nossa. E como é que tem sido a relação de vocês no âmbito do governo estadual, federal, nas pautas que vocês têm levado sobre saúde, sobre educação? Então, a gente sofre com a falta, principalmente com a falta de água na comunidade. Falta de água, falta de medicamento, até profissionais de saúde. E a gente sempre tenta, em forma de pedir mesmo, levar a nossa demanda, a nossa dificuldade para a pessoa que está lá nos representando, mas é difícil quando a gente leva a nossa reivindicação e não tem resultado. Então esse resultado não tem acontecido. Assim, eu estou detalhando essa questão porque o que a gente mais vê é assim, um discurso de proteção ao indígena, a história dele, a cultura dele. As ONGs vêm com esse discurso muito fortemente de proteção. Na prática, então, como é que tem sido isso? Uma vez que o que você está me dizendo é que tem faltado assim itens básicos para vocês. Sim, é que eu sempre falo assim que às vezes a comunidade indígena é romantizada. A mídia não mostra a nossa realidade. Quando a gente sai da nossa base e faz essa amostra que a gente está vivendo e está presenciando lá, às vezes a própria mídia não gosta, porque elas mostram a realidade toda ao contrário. E a pessoa que está lá, que sofre todo dia, sabe da nossa realidade. Porque a gente passa fome, a gente às vezes morre pessoa por falta de apoio dos órgãos públicos. Mas assim, a gente sempre fala que as ONG tá aí levando a nossa imagem, ganhando com isso alguns recursos, mas a gente não é beneficiado com isso. A gente sempre vê nas mídias aí que a comunidade indígena, os povos indígenas, que é Guarani Kaiowá, recebe quantos milhões de investimento, mas a gente nunca é beneficiado com isso. Isso porque a gente tem uma escola diferenciada lá, a gente ensinando a língua materna, mas a gente não tem toda a estrutura para a gente dar um ensino de qualidade para as crianças. Ao mesmo tempo, trabalhar lá. E sem recurso, a gente é visto como um índio preguiçoso. É isso porque a gente não tem um apoio, ou seja, um implemento que podia dar de incentivo para a comunidade, de trabalhar, plantar, ter uma pequena roça, com isso eles tirar a alimentação e comercializar e ter retorno dentro da comunidade. Então o que você está me dizendo é que existe um discurso grande de repasse, de investimento para a sua etnia, para o seu povo, que na verdade não está acontecendo. Não está acontecendo, porque a gente é uma família grande. Eu falo 7 mil indígenas, 7 mil. E a gente precisa, porque a gente não tem mais a nossa mata, porque a gente é rico, a comunidade é rico em água potável, que a gente fala nascente, né? A gente mora no aquífero Guarani, a gente distribui 21 nascentes para todo o rio. A única aldeia que não tem rio, mas a gente distribui. E o impacto ambiental é tão grande, todo ano a gente sofre com desmatamento, fogo. Se a gente não tiver uma política pública olhando para a comunidade, futuramente a gente vai acabar perdendo a nossa terra, com impacto ambiental, da poluição, de vários tipos de impacto. Eu queria falar um pouquinho sobre o sistema educacional de vocês, porque eu estava pesquisando um pouquinho e ele realmente é muito interessante, porque ele tem a proposta de reforçar a língua mãe, a língua materna de vocês,
garante a segurança alimentar de uma refeição, mas até onde eu vi nessa pesquisa, às vezes é a única refeição que a criança vai ter acesso no dia, mas me parece assim, uma coisa de guerreiro mesmo, assim, vocês mantêm, apesar dos pesares, mantêm essa premissa. Ela conta com algum apoio, algum incentivo, ou é uma iniciativa 100% de vocês? Então, a gente... Acho que os professores, inclusive, são indígenas também, sim, né? Sim, 99 ou 98% é professor indígena, no ensino fundamental. A gente tem uma grade curricular que é nosso, a gente alfabetiza do pré-escolar a terceiro ano só na língua materna. Isso porque a gente sempre discute isso dentro da comunidade para manter a língua, a cultura e a crença. De terceiro a quinto ano, a gente tem um outro grade curricular, mas sem deixar a nossa língua. De sexto ao nono ano, é ensinada a língua materna ainda, mas tem outra disciplina, que a gente chama de Scaraí, que é a ciência, matemática, mas a gente segue uma tema geradora que é montado ali na escola, é uma grade curricular que é da comunidade, e com isso a gente tira conteúdo para a gente trabalhar dentro da nossa realidade. E hoje, assim, a gente sabe que a escola é uma das referências para as crianças, para algumas famílias, porque lá eles encontram comida para comer. Eles encontram comida, eles passam a maior parte dentro da escola para, assim, tentar se alimentar todo dia. E eu vejo, assim, as crianças faltando na escola, assim, não tem acesso à escola por falta de material, por falta de roupa, sapato. Quando a mãe tem o dinheiro, compra material escolar, já falta comida. Se comprar comida, já falta o material. Nessa situação que algumas vezes a gente sofre trabalho escravo. A pessoa vem de fora, leva alguns trabalhadores para fora e exploram lá, e a forma de pagamento é muito baixo, muito baixo. E essa escola, essa iniciativa, ela é mantida por quem hoje? Como é que vocês conseguem manter essa lógica lá? Então, a escola é mantida pelo município. Olha que legal. Município. Mas, assim, a gente tem uma estrutura lá que falta sala de aula ainda. A quantidade de alunos lá, a gente tem um polo, já está tudo lotado. E boa parte das crianças, elas estão estudando em uma sala improvisada. Em uma sala improvisada. Isso porque às vezes falta material, falta até sala para os professores, para estar planejando, para que as nossas crianças tenham um ensino de qualidade. O que vocês mais sentem falta, assim, no que tange essa questão da educação? O que faz mais falta para vocês hoje? Ter acesso à faculdade. Eu estava até conversando com outro cacique, ele me falava sobre o sonho dele de um dia existir uma universidade indígena. Sim, que trate as particularidades de vocês, que cuide dessa continuidade do conhecimento. Sim, é um dos meus sonhos também, de levar a faculdade indígena dentro da minha comunidade, que vai servir para todos comunidade indígena Guarani Kaiowá. Porque a gente teve uma luta tão enorme, onde antes dos professores indígenas atuarem na área de educação, maior parte era os Caraí, não indígena. E com muita luta a gente conseguiu conquistar esse espaço, mas assim, a gente tinha uma situação lá onde o próprio sistema impedia o professor ter acesso à faculdade. E hoje não. Hoje a gente tem algumas partes pequenas ainda, o pessoal está acessando a faculdade por falta de incentivo, por falta de recursos, por falta de incentivo mesmo, porque hoje a pessoa está lá fora da minha comunidade, em outro município, em outro estado, buscando conhecimento, buscando uma alternativa para que eles voltem lá na comunidade e trabalhar lá. Por quê? Porque a gente mora
16 quilômetros do município. A gente tem que ir 40 ou 50 quilômetros para outra cidade para a gente estudar. Isso tem um custo bem alto, muito alto, e onde a gente sempre no caminho a gente tem essa dificuldade de estar... Claro. E as pessoas que estão indo estudar, elas têm voltado para a comunidade? Porque esse também é um ponto comum que eu tenho escutado, né? Que às vezes o indígena, buscando uma vida melhor, estuda, e a comunidade tem aquela expectativa que ele retorne para poder levar esse conhecimento, melhorar as condições da tribo, melhorar as condições da comunidade, mas na prática o que tem acontecido é que eles têm continuado na cidade. Como é que é a sua realidade lá? Sim, é o que eu sempre falo, às vezes da comunidade sai e a gente tem essa esperança de ela voltar lá, e isso não acontece na realidade. Porque em outro município, em outra cidade, eles dão oportunidade. Mas às vezes a gente percebe também quando dá oportunidade acaba perdendo o ano de estudo. Sim. O pessoal vai lá e fica para trabalhar e ganha seu pão de cada dia. E por isso que eu sempre falo assim, que a comunidade indígena precisa de uma universidade dentro da aldeia, que seja para a comunidade. E que trate de forma específica as demandas que vocês têm também, né? Sim, e assim, a gente sempre fala, quando a gente tiver uma faculdade, a gente não vai precisar mais sair da aldeia. A gente não vai precisar ir, mesmo que a gente trabalhe aqui dentro da comunidade, se tiver uma pequena roça ou algo assim, a gente sempre vai manter o nosso estudo. Muito bem, vocês estão participando aqui de uma visita, né, na estrutura de Dáquila, buscando estabelecer parcerias, buscando estabelecer formas de aliança mesmo, né? De que forma que você acredita que Dáquila, nesse momento, pode contribuir para essas demandas de vocês? Como é que tem sido as suas trocas, as trocas de vocês com outros caciques, com outras lideranças indígenas? Faz para mim um balanço da tua vinda até agora e o que você espera dessa parceria daqui para frente. Então, a gente conheceu o grupo Dáquila através de um amigo meu, que é o Roger, o cacique Roger, e ele sempre perguntava como é que era a nossa realidade, isso porque o Roger é da minha etnia também, Guarani, lá onde eu tô é Guarani Kaiowá, minha mãe é Kaiowá, meu pai é Guarani, eu já pertenço a essa família. E uma vez eu contei uma história para ele da minha realidade, de falta de água, de falta de estrutura, como é que estava a educação, a saúde. Ele falou, não, a gente vai ter um evento com o grupo da Dáquila, falou para mim, onde a gente vai poder mostrar e buscar parceria para que isso mude. Porque já está na hora de a gente levantar, sem a gente levantar também, sair da nossa base, a gente não é reconhecido. O mundo lá fora vê a gente de outra forma, de outro jeito, mas assim, a gente vindo aqui, a gente na live mesmo a gente contou bastante situação aí, espero que a pessoa que assistiu, que vai ver ainda, vai sentir isso na pele, porque sem recurso a gente não tem como viver. A gente não tem como sobreviver, porque isso é uma ferramenta principal para nós. Porque há investimento, que o pessoal fala, né? Há recurso que é destinado para a comunidade. Mas se a gente não for levantar e pontuar e levar isso para o mundo lá fora, eles não vão estar sendo incomodados. Então, talvez a primeira pauta de reivindicação de vocês é que vocês tenham o direito de falar por vocês mesmos, né? Sem ficar aí submetido assim, a discursos de outros que definam como é que vocês estão, como é que vocês vivem, mas que vocês mesmos possam dizer como é que vocês estão, como é que vocês vivem, e que nesse momento não está muito bem, está diferente aí do que a grande mídia tem dito. Sim, a Dáquila deu essa oportunidade, eu estou assim, bastante motivado, hoje eu me senti forte, assim, de uma pessoa não vir falar por mim, ou uma instituição vir falar por mim, pela comunidade Guarani Kaiowá.
a dar lá dentro essa oportunidade de ouvir e levar essa ideia que a liderança é uma porta-voz de todas as comunidades. E, na verdade, quem melhor para dizer de si das suas dificuldades do que a própria pessoa que está vivendo aquilo na pele, né? Sim, isso que eu sempre reforço para cada comunidade. A gente é porta-voz de tudo. A gente é liderança. Eu falo assim, hoje eu estou sozinho aqui, sem uma pessoa aqui dando entrevista, mas assim, lá eu tenho todo o suporte. Eu tenho uma raiz que me fortalece. Eu sempre dou uma explicação que é um forcão. A gente constrói uma casa e tem um forcão no meio. E se não tiver outra estrutura, tipo de outro, a gente fala forcão, né? Eu não sei como é que é forcão. Em português, uma laje, tipo assim, como se fosse a base de sustentação. Sim, aí se não tiver outro, um dia ele vai cair. Mas a gente que é liderança, a gente que é cacique, a gente tem outra suporte lá na comunidade, que dá essa força, que a gente sempre escuta, a gente sempre vê a situação, como é que dá pra gente ajudar também, sendo a gente porta-voz da comunidade. E é legal porque a gente acaba sentindo um pouco dessa força da comunidade chegando aqui. É um negócio muito bacana, porque vem vocês dois representando a realidade de vocês, mas é como se os 7.000 estivessem de alguma forma representados aqui mesmo, enquanto você está falando, enquanto você está trazendo um pouco da realidade da esperança do seu povo. Falando até em esperança, né? Você está com 28 anos. 28 anos. Jorginho, como é que você gostaria que fosse lembrado o seu legado como cacique, né? Você ainda será líder por muito tempo, é um jovem líder, ainda será líder por muito tempo. Como é que você gostaria que a sua comunidade estivesse aí daqui 10 anos, daqui 15 anos, quando você vai estar com 38, 45 anos? É o que eu sempre falo. Eu levo muito assim a fala da minha mãe. A pessoa que tá aqui hoje já nasceu para isso. Mas quando a gente é novo, a gente descobre bastante coisa. Uhum. E se a pessoa não tiver uma pessoa do lado também que apoia, que ajuda, o homem, ele não tem força. Igual eu tô tendo hoje. Por que eu tô dando essa entrevista? Porque eu tenho uma pessoa do meu lado que me ajuda, que me dá essa força positiva. E assim, o que eu quero deixar para a comunidade? Eu já conquistei uma boa parte. No ano que eu terminei o ensino médio, da dificuldade que eu passei antes disso com a minha mãe, a gente passou fome, a gente passou bastante coisa, sem ter acesso a um ensino de qualidade. A gente estudou embaixo de uma sapé quando a gente estava na escola. E eu fui assim, conversando com o pessoal, com a comunidade. Cheguei, num certo tempo, fui para o Exército Brasileiro servir, saí de lá, fui professor, acompanhei várias lideranças também, onde eu já tinha essa visão, né? Mas assim, não chegava a um ponto que, assim, que eu ia me tornar liderança. Eu voltei para minha aldeia, como eu falei, eu tive que sair da minha aldeia, estudar, assim, ter um espaço lá fora para que um dia eu volte, mas eu não tinha essa oportunidade, porque o mundo é tão cruel, o sistema é muito cruel com a gente, né? Há preconceito também. Eu voltei lá, eu via a comunidade lá com a falta de água, a educação, falta de estrutura, a saúde também estava muito precário. Sendo isso, tem a juventude, tem as mulheres da comunidade, tem os trabalhadores rurais, tem o rezador. Isso me incomodou, porque a comunidade era deixada de lado. Hoje está ainda, mas a gente que está na frente, a gente está vindo mostrar a realidade. E eu falei uma vez para minha mãe, eu quero ser cacique, para ajudar a minha comunidade, para ouvir e tentar buscar uma parceria boa, uma parceria que pode ajudar, que dá para a gente mudar, pelo menos ter uma faculdade, uma educação de qualidade, uma saúde básica, mesmo que seja básica, mas que seja de qualidade, e incentivar a juventude também de seguir a estudar
de ter, eu falo assim, não sei, assim, quando a pessoa fala, eu quero ser alguém na vida, quando você já está dentro da barriga da sua mãe, você já é alguém da vida, só falta buscar e ter um incentivo. E assim, o legado bom que eu quero deixar é ter uma estrutura dentro da comunidade, ter área de lazer, ter faculdade, como eu falei, ensino de qualidade, levar uma visão que o sistema, ou qualquer órgão público que ajude a comunidade. De ter esse direito garantido, seja ela municipal, estadual ou federal, a comunidade seja enxergada de outra forma, que eles precisam. Que ele também é um cidadão que é brasileiro, o pessoal fala, pergunta, né? Isso, e manter a língua. A nossa identidade é a língua, o jeito de ser. E Jorginho, me conta, como é que você tem trabalhado assim essas futuras gerações, né? Como é que é a vulnerabilidade dos jovens de vocês e de que forma que vocês têm tentado trabalhar isso? Então, a gente enfrenta alcoolismo, droga dentro da comunidade, porque lá é tráfico de droga. E com isso a gente vem trabalhando de incentivar a juventude a praticar esporte, porque lá a gente tem potencial. E desde o ano que a gente assumiu a liderança lá, a gente sentou e montou um centro de formação de atleta indígena, que é interno, não é reconhecido ainda a nível municipal, estadual, mas a gente já tem lá onde a pessoa pratica futebol, futsal, voleibol, corrida. Com isso a gente sempre explica por que a gente criou esse centro de formação. O qual é importante, qual é o objetivo do centro de formação? De tornar eles uma liderança para o futuro. Não é só a liderança de ser cacique, mas a liderança de ser de uma família. Um dia, quando ele estiver em outro lugar, quando criar uma família também, quando ele for casar, para que ele tenha essa visão que isso é um caminho que não é bom para todo mundo, não é bom para a juventude. E assim, o meu sonho é tornar mais pessoa, assim, mandar a juventude para outro lugar, seja jogador profissional, seja ela na corrida, futsal, futebol, e que a pessoa que está lá fora também enxerga isso, que a gente tem potencial dentro da comunidade. São quantos jovens atendidos hoje de forma estimada? Hoje chega a 100 e pouco jovens, e sem falar também das meninas que treinam. A Patrícia, ela tem um grupo só das mulheres que treinam futebol, futsal. Isso dá um incentivo também para que ela tenha espaço no mundo do esporte. E as mulheres lá são boas de bola? Jogam bem futebol? Sim, além disso também jogo. Você também joga? Sim. Olha só. Qual que é a sua posição? Que posição que você joga? Atacante. A TVCH tem feito esse bate-papo, gente, muito informal, com cada cacique, com as suas esposas, quando elas estão acompanhando, para que a gente possa entender um pouquinho dessas realidades que estão, infelizmente, tão maquiadas, né? E a cada vez que eu converso, Jorginho, eu aprendo um pouco mais e me surpreendo negativamente um pouco mais com tudo que foi ensinado pra gente. E de uma maneira geral as pessoas perguntam assim, tá, ok, a gente faz o quê então? Bom, a primeira coisa que a gente faz, gente, é divulgar massivamente essa informação, né, Jorginho? Para que ela possa chegar a muitas e muitas e muitas pessoas, né, Patrícia? Porque é dessa forma que a gente vai criando uma corrente forte de informação para cobrar que as coisas venham acontecer. Né, que os repasses das ONGs aconteçam, que a assistência dos governos realmente aconteça e que eles possam realizar e ser quem eles são no mundo. Eu queria novamente agradecer a disponibilidade de vocês dois, de estarem aqui com a gente, de participarem desse encontro tão produtivo aqui em Dáquila Pesquisas. É uma parceria que com certeza aprende-se de lá e aprende-se de cá. Né, e desejando aí muito sucesso, que vocês possam voltar em breve. E você, segue com a TVCH, continue com a gente.
cada vez levando mais informação de qualidade para ficar mais perto de você.